E nessa manhã estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a vida do homem. Quando Deus se propõe a fazer a sua obra, quando Deus se propõe a cumprir com o seu propósito em nós, os eleitos e predestinados por Ele, então agora Deus o faz por meio da palavra, por meio do Evangelho que é falado aos corações. Assim como o mundo e a queda e o curso do mundo é proporcionado no discurso, então a mente do velho homem, a mente do homem caído, ela é formada por meio de um discurso que soa ao longo dos séculos. Então é só nos lembrarmos das primeiras páginas da Escritura, ali quando Gênesis capítulo 3, Deus havia dito para o homem e para a mulher que não devesse comer daquele fruto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dele comer, certamente morreriam. Mas vem a serpente e fala uma palavra contrária. Olha só como que as coisas acontecem no âmbito do discurso. E a serpente fala: não, é certo que não morrereis. Que conversa é essa de que você com medo do fruto vai morrer? Não, é certo que não morrereis. Então Deus fala que certamente morrerás, e a serpente fala que certamente não morrerás. Então imagine só que agora, daqui para frente, trava-se uma batalha no âmbito do discurso, no âmbito da fala. E é só olharmos também, nos lembrarmos do Antigo Testamento, quando Deus falava por meio dos seus profetas, os profetas de Deus, ali no Antigo Testamento, no tempo de Israel, e que Satanás também falava na boca dos falsos profetas. Então os profetas de Deus falavam, e os falsos profetas também falavam. Só que passando o tempo, o verbo se fez carne, a palavra se faz carne. E agora a palavra passa a viver no meio dos homens, uma palavra viva, andante, que vive, que contata, que fala, que ministra, que abraça. E agora esta palavra passa para aqueles que tiveram com ele a incumbência de também falar, que são os 12 apóstolos do Cordeiro, que nos legaram todo o Novo Testamento. Então imagina só que agora Deus, ele falava naquela época na boca dos seus profetas e dos seus apóstolos, e até hoje Deus está falando por meio daqueles que se propõem pela fé e com fidelidade proclamar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho sem fermento, um Evangelho sem doutrinas dos homens, um Evangelho sem barganha, um Evangelho limpo, sem política e sem nenhum interesse próprio daquele que fala. Então quando Deus fala, coisas acontecem, saiba disso. O valor e a imensidão da importância do falar de Deus ao nosso coração é extremo, é inestimável, porque Deus está edificando a sua igreja, Deus está preparando o seu povo, Deus está gerando o filho varão, gerando os vencedores por meio da palavra do Evangelho. Amém, queridos? Amém. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20. Vamos fazer aqui uma leitura. Eu lerei aqui, os irmãos leiam nas suas Bíblias aí, acompanhem. Abra o seu coração, que essa palavra é de extrema importância para nós, para o nosso fortalecimento e para a nossa edificação em Cristo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus Pai, o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém, queridos? Tirar um pouquinho do eco aqui. Bom, melhorou. Ótimo. Irmãos, esse texto é um texto que nos centra, nos remete ao fato de Cristo ter ressuscitado. E aqui é algo muito importante a ser falado, porque ninguém duvida que Cristo morreu. Quem duvida que Cristo morreu? Até os ateus, aqueles que não creem, aqueles que não querem Cristo, que não desejam por Cristo, os próprios fariseus, os próprios inimigos da cruz de Cristo daquela época, eles tiveram certeza, os soldados romanos, o próprio César, Herodes, enfim, todos viram o Cristo ser crucificado, o Cristo ser retirado da cruz e o Cristo ser sepultado. Mas o problema, todo o entrave, todo o questionamento sobre o Evangelho de Cristo, sobre a obra de redenção, é o fato de Cristo ter ressuscitado. E aqui se pauta, se fundamenta aqui a fé, a nossa fé. Cristo ressuscitou. Diga, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Isso aqui é a maior preciosidade do mundo. Aqui está a certeza e a esperança que nós temos de um dia ressuscitarmos em Cristo Jesus. Glória a Deus. O texto diz que por um homem só, Adão, veio a morte, mas também por um homem só veio a vida e a ressurreição. E como se deu com Cristo aquela ressurreição dentre os mortos, quando o Cristo, naquele domingo de madrugada, bem cedinho, ele rompeu rompeu os grilhões da morte e subiu vitorioso. E ali então veio um anjo do céu, veio o anjo Miguel, e rolou aquela pedra do sepulcro, e ali saía um novo homem glorificado daquele túmulo. Ali saía o propósito de Deus cumprido plenamente na pessoa de Jesus. Então naquele momento o Pai declarou no seu coração e bradou para todo o universo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então isso é uma declaração feita ao homem Jesus, porque se o propósito de Deus ele se fundamenta na filiação, sendo esta filiação constituída do novo homem. E vocês já ouviram várias vezes falar aqui, nós já vencemos aquela série de mensagens que fala os caminhos de Deus, o tema geral, os caminhos de Deus, e que Deus decretou a sua vontade, que a vontade de Deus é o novo homem, e que o novo homem está sendo gerado pela sua obra. Então hoje nós, como participantes da nova criação de Deus, entenda isso, quando você entender que você faz parte da nova criação de Deus, quando você entender que você está em Cristo Jesus, que você está unido a Deus, por meio da fé, por meio da vida que foi comunicada a você, a vida eterna do próprio Deus, foi comunicada a você no momento em que você creu, e uma vez tendo crido em Cristo, tendo confessado o Jesus, o Salvador, o Nazareno, o Deus encarnado, e crido naquela obra, você agora passou a estar unido com Deus. Você está em Deus e Deus está em você. Isso aqui é a mútua habitação de Deus. É Deus habitando em nós e nós habitando em Deus. E agora, a partir de então, queridos, essa vida que foi comunicada a nós por meio da ressurreição de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Querem ver uma coisa? Não desmarquem o 1 Coríntios 15 e abram comigo lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 1. Olhem só aí. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui está falando aqui da segunda vinda de Cristo, e também do processo de filiação. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Amém. Eu quero que fale só os filhos de Deus. Se você acha que não é filho de Deus, não precisa falar, não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar chateado contigo se você falar, não sou filho de Deus. Mas se você creu em Jesus, se você confessa o Nazareno, se você ama o Senhor Jesus e crê no sacrifício de Cristo, diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nossa, que coisa linda, hein? Pois eu declaro para vocês, eu sou filho de Deus. Glória a Deus.
porque o próprio Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, a despeito das minhas fraquezas, a despeito dos meus pecados. Aqui não estamos questionando quem peca mais ou peca menos, que tipo de pecado, qual o pecado, se comete pecado, não é isso aqui. O que está em voga aqui é que nós somos filhos de Deus. Versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Aí o texto diz: e ainda não se manifestou. Só que esse "e" aqui, esta conjunção aqui, ela tem um valor de adverso, de adversativa. É como se falasse assim, ó: irmãos, agora somos filhos de Deus, mas, esse "é" aqui, ó, é mas, tem um valor de adversos, contrário, é um choque de ideias. Irmãos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque veremos Ele como Ele é. Amém. Aí você fala: como é que Cristo é? Cristo, Ele é um homem. Diga que Cristo é homem. É um homem, viu na terra, gente, nasceu, barriguinha de Maria, menino, homem, cresceu, sangue, carne, osso, reconhecido em figura humana, viveu a vida humana, foi tentado em todas as coisas. Porém, Ele agora, ao ressuscitar, Ele sai dali, aquela humanidade sai vivificada, sai glorificada, sai permeada da vida eterna. Então Cristo, ao sair da sepultura, Ele saiu, aquela humanidade saiu plena, filho de Deus. É por isso que o Pai fala: tu és o meu filho, eu hoje. Esse hoje aqui é o dia da ressurreição. Eu hoje te gerei. Não poderia ter falado isso aqui ao eterno, ao filho eterno, ao verbo eterno, ao logos eterno, porque o logos eterno não foi criado. Você fala: não, pastor, está falando do logos eterno. Então você está dizendo que o logos eterno, que é Deus, que estava com Deus e que era Deus, e que criou todas as coisas, você está dizendo que Ele foi criado. E Deus, Ele não foi criado. Deus, Ele é o Criador. Deus não tem princípio de dias nem fim de existências. Ele é o autoexistente, Ele é o Adonai, que governa com poder. Ele é o Senhor do universo, único e verdadeiro Deus, o nosso Deus. Então quando fala: nós hoje somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, esse texto nos diz e nos faz entender que a filiação é progressiva. Quem entendeu, diga amém. Amém. A filiação é um processo. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas ainda não se manifestou o que eu serei. Isso quer dizer que a filiação é um processo paulatino, progressivo, de fé em fé, de glória em glória. É um processo que acontece em nós a cada dia, em cada circunstância da vida, em cada agir do Espírito no nosso coração, por meio da palavra do Evangelho, por meio da fé. E essa fé é receber. Fé não é somente acreditar. Muitos pensam que fé é acreditar, né? Aí eu acredito, eu tenho fé. Fé, ela pode até passar pelo acreditar, porque é uma questão inteligente, né? De crer, de acreditar, de entender, algo intelectual, da mente, do psique. Mas a fé, além de ser uma coisa, um sentimento psicológico de aceitação, a fé também é uma questão de querer e de escolha, porque a fé é uma questão de receber Jesus. E agora receber Jesus, quantos aqui receberam Jesus? Amém. Mas você não recebeu ele todo. Jesus, Ele vai ser ministrado na tua alma, a vida do Cristo de Deus, a vida do eterno, a vida de ressurreição de Cristo vai ser ministrada na tua vida, na medida em que você vai abrindo o teu coração, na medida que você vai cedendo a tua alma, na medida que você vai se submetendo à palavra de Deus, na medida que você vai negando a si mesmo e fazendo morrer a natureza caída do velho homem, para receber então a natureza vitoriosa do novo homem. Esse é o processo de salvação. Salvação não é de uma vez por todas. Salvação não é uma coisa que se dá num momento só. A salvação é um processo de vida. É por isso que eu pedi para os irmãos abrirem lá em 1 Coríntios, né? Pode voltar lá rapidamente, por favor. Quando o texto nos diz assim, ó, olha só o versículo 24: então virá o fim. Esse virá o fim aqui, tá? É o fim do Cronos. Não é o fim do mundo, não é o fim de tudo, não é acabar tudo, não é isso. É o fim do Cronos. Pastor, que Cronos é esse? O Cronos. Você olhar para o seu relógio, vai ver um Cronos.
Hoje é domingo, dia 12 hoje? Ou 13? Hoje é domingo, dia 13 de janeiro de 2019. Sim ou não? Exatamente 10, 11 horas da manhã, sei lá, 10h40. 10h50. Isso é o Cronos. Então nós vivemos no Cronos, e é nesse tempo cronológico que o próprio Deus entrou no Cronos. O próprio Deus deixou a sua glória, deixou a vida da eternidade, e veio, se fez homem, se restringiu ao tempo. E é nesse tempo cronológico que as coisas acontecem. Então é nessa vida sua, Deus te deu vida, irmão. Deus te deu um tempo de vida. Deus me deu um tempo de vida. Ele te deu aí 70 anos. Ele propôs a você uma carreira, na qual, nesta carreira, toda a sua vontade, a vontade de Deus ia se desenvolver e desenrolar na tua vida. E você foi escolhido por Deus, e você foi chamado por Deus, e você recebeu fé para quem crê em Deus, porque sem fé é impossível. Não tem quem creia sem fé. A fé é um dom de Deus. E esse dom, essa dádiva de Deus, é a capacidade. Deus te capacitou a crer no Cristo crucificado. Por que aqui em 1 Coríntios capítulo 2, pode até abrir, está pertinho aí, diz assim, olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, oculta outrora, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja como que o texto aqui diz que os sábios da época, os senhores, os filósofos, os entendidos, estudados, eruditos, eles não entenderam Cristo. Eles não conheceram o Cristo de Deus naquele Calvário, naquela cruz. Diz a Bíblia que a palavra da cruz é loucura para os gentios e é escândalo para os judeus. Então os judeus, olhando para Cristo, se escandalizavam. Por quê? Porque estava escrito na cruz, estava escrito na lei de Moisés, que seria maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então eles estavam acostumados e estudavam muito a Torá, a lei de Moisés, e a própria lei dizia, quem for pendurado no madeiro é maldito. Tá bom assim, pessoal? Aí eles aprenderam. E quando eles viram Cristo naquela cruz, e a palavra diz que ele se tornou maldito em nosso lugar, e que ele recebeu as maldições que recaíam sobre nós, e os pecados, ele pagou todos eles naquele lugar. E ali foi um sacrifício vicário, substitutivo. Foi uma obra de substituição, uma obra de redenção que Cristo realizou em nosso lugar. Só que aqui, quando os filósofos, os eruditos, os sábios daquela época olhavam para o Cristo crucificado, para eles era loucura. E os judeus, escândalo. Então os judeus se escandalizavam e os gentios achavam loucura. Você está dizendo que para mim esse é o salvador da tua vida? Olha, o homem está semi-nu, está todo nu ali, e ele está envergonhado, estapeado, cuspido, rejeitado, zombado, dilacerado, triste, cabisbaixo, sofrendo, e você está me dizendo que ele é o teu salvador? Isto é loucura, não dá para entender. Agora olha só o versículo 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele fala: os olhos humanos não viram, os ouvidos humanos não ouviram, os sentidos eles não perceberam, e nem penetrou sentimento algum no coração do homem. Mas o texto diz: mas Deus nos revelou. Deus revelou Cristo a nós. Deus revelou Jesus Cristo a nós, revelou a você. Por isso você creu. Amém? Por isso você recebeu. Por isso, quando a luz bateu no seu coração, você não pôde conter
a graça eficaz, Aleluia. o chamamento eficaz. É aquele chamamento que você se contorce todo, se treme todo, chora, baba, cai no chão, dá glória a Deus, não tem vergonha de nada e crê e recebe. Então eu quero dizer para vocês, tudo que eu falei até agora, eu quero falar para vocês que esse crer em Jesus aí que você teve, essa experiência de crer em Cristo, essa experiência de confessar Jesus, essa experiência de se alegrar em Deus, na salvação, o primeiro amor, de ser grato, da alegria da salvação, eu quero dizer que essa experiência, ela deve acontecer todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O dia que a igreja de Cristo, o dia que os irmãos, seja daqui, sejam dali, não importa o lugar, não importa o nome, a denominação, o dia que o povo de Deus entenderem que nós somos filhos e que estamos no processo de filiação continuada, de formação dessa filiação, e entenderem que Deus deseja nos tornar filhos plenos, como Cristo é aquele Cristo que saiu da sepultura, a nossa vida não será mais a mesma. Você não tem como pensar da mesma forma, não tem como viver da mesma forma, não tem como viver para você mesmo, sendo que você agora passa a ver algo que é grande, algo que os olhos humanos não podem perceber, algo que as pessoas não podem mensurar, medir, contemplar, ouvir e sentir, porque é algo de revelação, é algo de fé, é algo de receber, é algo de fazer parte, é algo de experiência. Não é qualquer um que tem essa experiência, até porque vivemos numa época em que a época do capitalismo. Nós vivemos capitalismo, queridos. Nós vivemos a era do materialismo, da religiosidade, do conquistar, do ter, do possuir, do ser, do aparecer. Essa época nós vivemos. Vivemos numa época da competitividade. Esse carro aqui é bom, aquele outro é melhor, eu vou chegar naquele, daqui a pouco eu compro outro. Aí você troca por aquele que você tanto queria, aí passa um ano, já não serve mais, o carro está todo empoeirado, cheio de lama, já não quer mais aquele carro, quer outro. E assim vai. E o coração, como diz Salomão, né? O coração do homem é como sepultura, nunca se farta. Quem já viu a terra reclamando, para jogar defunto aqui que eu não aguento, mais cabeça de defunto mais. Quem já viu? Quanto mais você joga, mais o defunto vai sumindo, né? A terra vai tragando. E não tem fim. Esse coração do homem é assim. Então vivemos nessa era, a era do capitalismo. O pensamento é focado no ter, no ganhar, no ter, no possuir. E isso rouba os nossos corações. Mas o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15 é muito claro. Cristo ressuscitou, diga amém. Amém. E Ele é a primícia dos que dormem. E sendo Ele a primícia dos que dormem, então primeiramente foi Cristo ressuscitado, depois nós em Cristo ressuscitaremos. E é o que o texto diz, que quando Ele ressuscitou e quando Ele chegou aos céus, diz a Bíblia que o Pai o recebeu nos seguintes termos. Falou assim, ó, Deus, chamou Ele de Deus, o teu trono permanece para sempre, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Olha a palavra de ordem do Pai ao Filho, ao Deus eterno. Assenta-te, filho, e agora vamos começar a subjugar os inimigos, os teus inimigos, o inimigo do novo homem. Vocês estão pensando que os inimigos de Deus é contra o Pai? Não, é contra o Filho. Por que a queda de Lúcifer, ela se estabeleceu no... Então eu estabelecerei o meu trono na extremidade do norte, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Por que a palavra é eu serei semelhante ao Altíssimo? Porque a palavra da verdade, porque a palavra do decreto do Pai foi: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que desse homem tenha domínio sobre toda a terra. Os irmãos já sabem, já aprenderam que este homem de Gênesis capítulo 1 versículo 26, ele é Adão. A literalidade do texto diz que é Adão, e a literalidade do texto está certa, porque é Adão mesmo, falando do homem. No entanto, a Bíblia não foi escrita para falar do homem. A Bíblia não foi escrita para falar de mim e de você. A Bíblia foi escrita para trazer uma revelação do coração de Deus para a humanidade. E quando Deus diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que esse homem tenha domínio, isso é uma palavra profética, é um decreto profético e escatológico para o fim, declarando que o homem por excelência, que é Cristo Jesus, ele por fim vai dominar toda a terra.
Ele será o Senhor do universo. Ele será o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. Ele será o magma do universo, ou dos multiversos, o eixo central, a razão de todas as coisas, o ponto central e exclusivo de todo o universo. Todas as atenções se voltarão para o Cristo de Deus na era do reino milenar, quando o Cristo, juntamente com os vencedores, estará reinando sobre esta terra, sobre as nações. E o texto aqui diz o seguinte, versículo 24: então virá o fim. Você consegue ver na sua Bíblia? Está aqui, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Os irmãos estão colocando aqui no 15, 24. Então virá o fim. Olha só. Quando Ele quem? Cristo, o Cristo ressuscitado, entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine. Diga, porque convém que Ele reine. Porque convém que Ele reine. Até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Cristo reinar é maravilhoso. Cristo reinar é o cumprimento da profecia de Gênesis 1:26. Ele tendo ter um domínio sobre toda a terra. Esse domínio aqui, é o reino. É a autoridade máxima do Criador sobre as suas criaturas. Só que vamos analisar esse texto. Convém que Ele reine. Só que o texto está dizendo para mim e para você também que reinar é pôr os inimigos, é subjugar inimigos. Porque convém que Ele reine até que haja posto os inimigos debaixo dos pés. Então, se Ele está dizendo que Ele vai reinar, bom, Ele não está reinando ainda sobre a terra, porque Ele ainda não veio na sua segunda vinda. Amém, queridos? Amém. Ele não está reinando sobre a terra. Ele ainda não veio na segunda vinda. Isso vai acontecer quando Ele voltar. Se Ele não está reinando, e o texto diz que Ele está reinando, aonde é que Ele está reinando? O pastor está reinando no céu, na glória. Mas reinar na glória? Reinar diante do Pai, diante do Espírito Santo? Mas como é que é esse reino? Jesus está reinando. Diga para o teu irmão, Jesus está reinando. Jesus está reinando, irmão. Diga, Jesus está reinando. Jesus está reinando. Nos corações daqueles que se submetem. Glória a Deus. Glória. Hoje Ele está reinando. Hoje Ele está reinando. Eu não sei se Ele está reinando no meu coração. Eu não sei se Ele está reinando no teu coração. Mas hoje Ele está reinando em alguns corações. Amém. Pode ser o meu, pode ser o teu. Porque o que acontece é que o reino de Deus consiste em destruir os inimigos. Só que veja que essa destruição ela é coletiva. Porque o Cristo de Deus é coletivo. Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos corpo de Cristo, membros uns dos outros. E como é que agora a cabeça vai agir de uma forma e o corpo de outro? Quem já viu aqui uma loucura de uma pessoa tá machucando a si mesma? O cérebro pensa assim, você tem que cuidar do corpo, né? Dar banho, cuidar, pentear o cabelo. E o corpo está querendo furar os olhos assim, Quem já viu o dedo querendo furar o olho? O cérebro fala assim, não fura não, ele quer furar o olho. É uma loucura, não é esquisitice? Isso é o quê? Como é o nome disso aqui? Esquizofrenia? Masoquismo, loucura. Tá doido, rapaz? Tá querendo furar teu olho? Então o corpo ele age de maneira coletiva. Quer ver uma coisa? Quem já fritou batata aqui? Ou ovo? Ou qualquer outro tipo de coisa? Batata, as irmãs fritam batata. Eu frito batata, já fritei. Quando você está fritando batata, às vezes espia, você não faz. Pipoca ou não pipoca a batata? E quando pipoca, o que vem no seu rosto? Vem um óleo quente? O que é que as pálpebras fazem quando o óleo quente vem? Automaticamente. Mas se fecha para quê? Para proteger o olho. É automático. Não faz assim, fecha. E logo vem o dedo passando assim, porque quer aliviar o sofrimento das pálpebras. E vai logo na água e assim vai. Então você vê que o corpo trabalha em conjunto em prol do corpo, em benefício do corpo. Ninguém viu alguém fritar batata e cai uma gordura quente? Deixa eu queimar, queima o olho, pega mais, queima o olho, queima, que é para aprender.
assim também é o corpo de Cristo. A cabeça, o cérebro do corpo, que é Cristo, ele deseja subjugar os inimigos. Pastor, mas se Jesus viesse aqui na minha quadra, eu moro aqui pro lado do sol nascente aqui embaixo, e quando mais desce, mais fica pior. Se Jesus viesse na minha quadra, ele ia ter muito inimigo para subjugar, viu? Pô, inclusive o texto diz que o último inimigo seria a morte. Então o que tem de político ladrão, o que tem de político corrupto, o que tem de médico corrupto, o que tem de policial corrupto, o que tem de professor pedófilo corrupto, o que tem de pastor mentiroso corrupto, pedófilo, o que tem de assaltante nas ruas, violência, o que tem de maldade na sociedade. Se Jesus viesse aqui na minha quadra, no meu setor, ele ia ter tanto inimigo para subjugar. Só que o texto não está falando dos bandidos e nem dos políticos. Quer ver uma coisa comigo? Não desmarque aqui 1 Coríntios e abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, está lá para frente, perto de Apocalipse. Primeira Pedro, capítulo 4. Versículo 12 em diante. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios dos outros. Mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glória a Deus. Por quê? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vês por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então esse texto está falando de um sofrimento que aperfeiçoa, de um momento de tribulação, de adversidade que você possa estar passando, que Deus utiliza daquele sofrimento, como o próprio Jesus declarou: no mundo tereis aflições. E o hino foi cantado dizendo que mesmo as aflições Ele está conosco, cuidando de nós. Amém. Mas saiba que esse sofrimento, todo esse caldo de contradição da nossa vida humana, sofrimento em todas as partes, no casamento, na vida, na família, na sociedade, no trabalho, perseguições, então sofrimentos pessoais, existenciais da alma, do ser do homem. Então tudo isso nos conduz a um momento de trabalhar de Deus em nós. Deus está quebrantando os nossos corações, porque dentro dos nossos corações tem muito inimigo, muitos inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa é chegada. Quem aqui é morada do Espírito Santo? Diga amém. Amém. Quem aqui faz parte da casa de Deus? Eu faço parte dessa casa de Deus. Diga amém. Amém. Então você faz parte da casa de Deus, e você é uma morada que compõe esta casa, porque a casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Certa vez Jesus entrou no templo. Quando ele entrou no templo, tinha muita vagabundagem. Era cambista aqui, mentiroso ali, o outro espertalhão do lado de lá. Havia uma bagunça no templo. Você não sabe que o templo de Salomão, do Antigo Testamento, é uma figura profética da casa de Deus, que somos nós hoje, que é a igreja. Então naquela época, Deus habitava aquele templo, lá no Santos dos Santos. A Shekinah estava lá dentro, no Santos dos Santos, no Santíssimo Lugar. E só podia entrar na presença de Deus, lá na presença de Deus, lá no final do Santo Lugar, o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue na mão. Sem sangue ele não entrava, porque se ele entrava, ele é fulminado. Porque sem derramamento de sangue não há reconciliação com o Pai, não há aproximação, não há perdão de pecados. E Deus é santo, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Só que agora, aquela casa de Deus lá do Antigo Testamento era apenas uma figura profética. Deus não habita mais naquele templo de Salomão ainda, nem existe o templo, né? Foi destruído. E mesmo que existisse, Deus não está mais naquela casa, porque o texto diz, o mesmo texto diz que lá era a casa de Deus do Antigo Testamento, outro texto também diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Então Deus habita onde? Deus habita no Espírito de todo aquele que crê. Nós somos moradas de Deus.
E aqui o texto diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Irmãos, a casa de Deus está sob juízo. Pastor, eu aprendi que aquele que crê em Deus não entra em condenação, em juízo de condenação. Sim, mas o texto diz que é um juízo eterno. Lá fala de uma coisa, aqui fala de outra coisa. Duas coisas. Nós não passamos por juízo e condenação eterna, porque já passamos da morte para a vida. Já temos a vida eterna, estamos em Deus, e agora estamos em Deus para sempre. Nunca mais sairemos de Deus. Quando eu falo a ocasião de começar o juízo pela casa é chegada, juízo é condenação, é destruição e aniquilação, é extermínio de todo inimigo. Lá o texto de 1 Coríntios diz que quando Cristo se sentou-se à direita do Pai, o Pai declarou: hoje, a partir de agora eu vou começar a subjugar todos os teus inimigos. O último será a morte. E qual é o primeiro? O primeiro é o ego do homem, é o ego do cristão. Porque agora ele vai começar pela casa. Deus vai varrer o universo, queridos. Deus vai limpar o universo. Deus vai limpar essa terra. Será novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Toda injustiça vai acabar, todo pecado vai acabar, a morte será destruída por fim. Glória a Deus. Então Deus quer fazer uma limpeza no universo. Ele vai começar na sua casa, vai começar no seu coração. Amém. Aleluia. Ele está começando e já começou desde o primeiro século da era cristã, quando ele foi assunto aos céus ali, que foi entronizado, exaltado à destra da majestade. Então ele recebeu a ordem de subjugar os inimigos. Então ele entrou no templo. Quando ele entrou no templo, que é a figura da igreja lá, está aí João, né, João Evangelho capítulo 2, esse texto. Ele então viu vários cambistas, trapaceiros, trambiqueiros. Queridos, a lei de Moisés diz que tinha que oferecer para Deus um cordeiro macho de 1 ano de idade perfeito. Cordeiro macho de 1 ano de idade perfeito, a lei dizia isso. Gente, tinha gente oferecendo naquele tempo lá, vendendo cordeiro doido, cordeiro manco, pata quebrada, cego, nascia todo tortinho o bichinho, o cordeiro. E eles estavam vendendo para ganhar dinheiro. Aí chegava o cidadão chegava lá, vindo lá da sua terra, com seu cordeirinho nas costas para sacrificar, né, no tempo das festas. Chegava lá, aí o fariseu falava assim: o que foi? Não, eu vim sacrificar, festa, né? Reconciliação com Deus, sacrifício, lei de Moisés. Não, esse cordeiro aqui não vale não. Aqui é o nosso cordeiro. Vai falar com o fulano de tal lá, com o escriba tal, que ele está vendendo os cordeiros. Vai lá na porta das ovelhas, vai lá. Aí ele deixava o cordeiro aqui, ó lá. Aí chega lá, vendia para ele um cordeiro doido, manco, cego, aleijado, cordeiro velho, quase morrendo. Esse cordeiro tinha que ser de 1 ano, pedia cordeiro de 30 anos de idade. Se é que vivia 30 anos o cordeiro. Peraí, aí ele ia pagar. Que dinheiro é esse aí? Não, esse aqui é o meu dinheiro. Não, aqui nós temos a nossa moeda corrente. Vai lá no cambista que ele vai trocar o teu dinheiro. Esse dinheiro aqui não aceito não. Aí ele ia lá no cambista. Lá no cambista fulano de tal. Não, tem juro. Aqui é troca, mas não é assim não. Aqui tem um câmbio. E assim estava acontecendo na casa de Deus. Na casa de Deus, que é o templo. Como estão os nossos corações? Como está essa casinha de Deus aí, esse templo aí? Será que tem cambista aí dentro? Será que tem espertalhão aí dentro? Será que tem mala sem alça aí dentro? E diz a Bíblia que quando Jesus entrou no templo, que ele viu aquela bagunça, ele teceu um azorrague, sentou caladinho, normal. Jesus não faz escândalo, Jesus ele não fica assim, né? Ele sentou e começou a fazer um azorrague. Azorrague é um chicote. Largazinho, chicote. Só olhando, olhava para o cambista ali, para o outro ali, está sendo aqui, olhava aqui. Quando ele acabou, ele começou a chicotear. Rapaz, chicotada, virando as mesas, expulsando os cambistas. E disse que ficou vazia o templo, vazio. Diz que aquela casa ficou vazia. E diz que quando os cambistas saíram do templo, quando a casa foi limpa, aí começou a vir os coxos, os humildes, os cegos, os aleijados, as crianças, e começou a haver um louvor na casa. Aí Jesus falou assim: a casa do meu pai não é casa de negócio, é casa de adoração. Aleluia. Então você é uma casa de adoração. Você não nasceu para fazer negócio, viver a vida capitalista não. Amém. Aleluia. Você não nasceu para passar a perna nos outros e para dar um desperto não.
Você não nasceu para pegar vantagem não, irmão. Para ter vantagem na sua vida. Eu vou por aqui que aqui eu tenho vantagem. Aqui eu me dou bem. Aqui eu ganho. Não, ali eu perco, aqui eu ganho. Para com isso. Para com isso, porque a hora de começar o juízo pela casa é chegada. Deus está subjugando os inimigos. Deus conta com você. Deus conta com a sua fé. Deus espera a tua decisão. Quando você perceber que você está desperto demais, quando você perceber que você está muito espertinho demais, se arrependa. Se volte para Deus, fala: Senhor, me perdoa porque eu sou esperto demais. Eu só quero levar vantagem, eu só quero ganhar, Senhor. Eu preciso perder um pouco. É necessário que eu diminua e que tu cresça no meu coração, na minha vida, Jesus. Glória a Deus. Porque isso aqui é edificação, isso aqui é filiação, isso aqui é crer, isso aqui é fé. Isso aqui é obra de Deus. Eu quero ler 2 textos e vou encerrar minha mensagem com 2 textos, amém? Abram, por favor, em Salmo 116 e Provérbios 23. Esses 2 textos leremos e eu serei breve. Estaremos partindo o pão logo após a mensagem, logo após essa palavra. Provérbios 23. Salmo 116. O Salmo 116 diz assim, versículo 12: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você pode dar para Deus, para retribuir a Deus, para pagar a Deus os benefícios eternos que Ele te concedeu gratuitamente no amado? Alguém queira levantar a mão e dizer: Senhor, pastor, eu tenho aqui um negócio para dar para Deus aqui bom, eu estou uma grana boa, um negócio bom, coisa boa para dar para Deus. Se eu der, Deus vai ficar feliz comigo. Quem é que tem? O que você dará em troca dos benefícios eternos, da salvação eterna, da vida eterna, da redenção, do sacrifício de Cristo, do Espírito Santo, da paz, da comunhão, da revelação da palavra? Você pode pagar alguma coisa? Se pode, fale. Ou se não tem, então cale-se para sempre, não fale mais nada. Provérbios 23, versículo 26, diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, Meu Deus. e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Essa fileira aqui vai falar comigo assim, ó. O primeiro versículo, e essa fileira vai falar o segundo, tá bom? Repitam, só repitam comigo. Que darei eu? Que darei eu? Em troca de todos os benefícios do Pai. Em troca de todos os benefícios do Pai. É o homem perguntando para Deus: Que darei, Senhor? Aí repitam comigo aqui: Dá-me, filho meu, Dá-me, filho meu, o teu coração, o teu coração, e que os teus olhos e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. se agradem dos meus caminhos. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele só quer o coração. Aleluia. É por isso, porque falar uma coisa para os irmãos aqui agora, eu não falo de oferta não, não tem nada a ver, mas tem uma coisa na minha cabeça aqui agora, e daqui a pouco no último hino, quem quiser trazer a sua oferta, voluntariamente, fique à vontade, traga e deposite no gasofilácio, para que nós possamos continuar com essa obra, com esse trabalho, com essa palavra. Mas falando de oferta, eu sou um pouco resistente, no sentido de promover a oferta. E os irmãos falam comigo, né? E sempre querem falar, e sempre querem ajudar, com muita boa intenção, com muito amor, e querendo ver a coisa prosperar, querendo ver a coisa desenvolver, crescer, né? E alcançar outras pessoas, o ministério alcançando, o ministério crescendo e prosperando no sentido da palavra alcançar outros, e enfim, não entenderam. Mas eu fico assim um pouco tímido em promover a oferta, falando assim: irmão, você tem que ofertar. Irmãos, vocês têm que ofertar, vocês precisam ofertar, nós precisamos. Aquela coisa, sabe aquela coisa, aquela luta? Eu passei 20 anos nessa luta, eu não consigo entender isso assim, dessa forma. Eu não consigo entender. Eu penso que a voluntariedade do contribuir, é uma questão de fé. É uma questão de acreditar. É uma questão de gratidão e amor pelos benefícios que recebemos. Glória a Deus.
Ah, pastor, mas acabou de dizer que é o coração que ele quer. Não, mas o problema é que você não ganhar o teu coração, você não ganhou o teu dinheiro. Não adianta ficar fazendo apelo. O pessoal, a maioria tem a teologia da prosperidade, né? Prega muito ali o Antigo Testamento. Malaquias 3, versículo 10, né? Diz que se não der o dízimo, é ladrão de Deus. Está roubando Deus. E está sob maldição. Os gafanhotos vão tudo comer a tua casa, devorar as tuas coisas. Aí chega no Novo Testamento, e a pessoa lá ouvindo essa palavra, aí vai dar o dízimo, oferta alçada, oferta de voto, oferta de gratidão. Quantas ofertas tem mais aí? Oferta voluntária, oferta de alegria, oferta do bem viver, oferta que não tinha nada para fazer, ofertou que não tinha nada para fazer, não tinha oferta nenhuma, então deu oferta que não tinha nada para ofertar. Oferta extraordinária. Então eles dão tudo. Eu conheço uma irmã que congregava conosco que deu o carro lá na Universal. Para, ponto. Porque disseram para ela que ela ganharia 100 carros. Ela pegou a chave, 100 mesmo. preencheu o DUT no nome da igreja, deu a chave e entregou nas costas. 100 carros. E no final das contas ficou 100 carros. Ele nunca recebeu nenhuma a mais. Teve que lutar para comprar um outro, coitado. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Eu acredito no coração ganho por Deus. Glória a Deus. Eu acredito num coração que ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, entendeu Deus, entendeu o coração de Deus, a vontade de Deus, e agora ele se entrega àquilo. Glória a Deus. E quando ele se entrega, as coisas são mais fáceis, porque se ele ganhar o teu coração, ele ganha o teu dinheiro, a tua casa, a tua vida, teus filhos, teu carro, tudo que você tem é dele, porque o mais difícil é o coração. O coração é o bloqueio máximo da alma do homem. O coração aqui não é esse músculo que pulsa sangue, não. O coração aqui é a mente, é a alma. É o centro da vida. É a sede das emoções, das vontades, dos pensamentos, das decisões. Porque a pessoa está olhando assim: pô, se eu der 10 reais para ajudar aqui, vai fazer falta. Se eu der 100, meu Deus, vai fazer falta, gente. Não posso dar. Está preso ao mundo dele, à vida dele, aos negócios dele. Ele está preso no mundo dele. Mas quando o coração é liberto, quando Deus ganha o coração, quando a luz brilha nas trevas, quando os cambistas, os trapaceiros são tirados da casa do coração, aí é louvor e adoração. Aleluia. E é isso que eu falo para os irmãos. Os irmãos não vão me ver aqui, nem ver nenhum de nós aqui da frente, apelando oferta, pedindo dinheiro, fazendo ameaça, porque o caminho não é esse. O caminho é da libertação, do amor, porque Deus disse: se vocês querem me dar alguma coisa em troca dos benefícios que eu dei a vocês, então dá-me, filho meu, ou filhos meus, os vossos corações. E quando vocês fizerem isso, aí a obra está bem encaminhada. Bem encaminhada. E dar o coração é se agradar nos caminhos. Quem quer dar o coração para Deus aqui? Amém. É se agradar nos caminhos. É entender como Deus caminha, como Ele faz, por que Ele faz, e não questionar se bem seguir o Cordeiro. Ah, o Cordeiro está de morrer, então não contigo, Jesus, bora lá. Ah, vai doer, Jesus, querer eu não quero, mas eu vou porque é necessário. Eu preciso. É se render a Deus. Vida cristã é vida de se render a Deus. Redenção é rendição. Redenção é entrega. Redenção é abrir mão. Redenção é resolver se entregar, é não lutar mais, é desistir de si mesmo. Olha para o Cristo de braços abertos ali, Senhor. Acabou, ele está entregue, sem reclamar, sem murmurar. Ele está entregue ao Pai totalmente, absolutamente, sem reservas no coração. Isso é redenção. E este é o Evangelho. E esta é a palavra que nós pregamos e que nós acreditamos, e vamos continuar pregando em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos fazer uma oração agora nesse momento, tá? Mesmo sentados, pode ficar sentados, não tem problema não. Uma oração curta e objetiva sobre a palavra que nós pregamos nesse momento. Pai Santo, a palavra foi falada. E esta palavra é uma palavra viva, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E essa palavra é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Esta palavra é poderosa para salvar nossa alma. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, desperta o nosso ser.
Senhor, desperta o nosso ânimo, desperta o teu povo, desperta a minha pessoa, o meu coração, Pai. Desperta o coração de cada um que está aqui presente, para essa realidade de vida cristã, para esse novo começo, para essa verdade absoluta que está acima de nós, está acima do mundo, das nossas vidas e dos nossos projetos. Senhor, que esta palavra possa ser uma semente viva em nós e que possa frutificar para a glória do teu nome. Que o Evangelho de Jesus Cristo, ó Pai, possa prosperar na nossa vida. Nós somos falhos, somos pecadores, erramos sim muitas vezes, mas cremos no poder do teu Espírito e no poder do Evangelho. Nos atrai, Senhor, atrai o nosso coração, porque o nosso coração é o que desejamos entregar a Ti, por todos os benefícios do Calvário. Nesse momento vamos partir o pão, ó Pai, e vamos comer do pão e beber do cálice, e nós fazemos isso não fiados na nossa justiça. Vamos comer e vamos beber não porque somos melhores do que outras pessoas, não porque não temos pecado, não somos melhores do que ninguém e certamente temos pecado, mas faremos isso, comeremos e beberemos fiados na justiça da cruz, Glória a Deus. fiados no sacrifício de Jesus Cristo, teu Filho amado, e Jesus é a nossa justiça, e comeremos com intrepidez, sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Nós te louvamos, Pai, pelo teu amor, por esse grande amor que o Senhor nos concedeu, pelo amor de Cristo na cruz do Calvário, de braços abertos, nos recebendo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.